Roberto, eu sou aluna do segundo B matutino e hoje eu vim falar sobre um dos assuntos do terceiro bimestre, que é calor latente. Basicamente, o calor latente é a quantidade de energia que uma substância perde ou ganha, né, para que ela mude seu estado físico. A gente sabe que existem três estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, para que uma substância troque de um estado para outro, ela precisa ganhar ou perder energia. E um ponto importante é que a substância em si, ela não se altera, ela não vira outra substância, apenas seu estado físico é alterado. Na terminologia, o calor latente é chamado de calor de transformação, justamente, né, por ser utilizado quando a substância se transforma de um estado para outro. Um esquema que representasse a mudança de fase de uma substância nos três estados que a gente tem, que é o sólido, líquido e gasoso. Então, do sólido para o líquido se chama fusão, do líquido para o vapor, vaporização, e agora, né, invertendo, do vapor para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e do vapor para o sólido, sublimação. Então, esses são os três estados físicos que a gente tem e suas transformações. Vários exemplos que é utilizado no calor latente. Eu vou citar dois, que é primeiramente os das nuvens, que há o processo de condensação, que é quando está, né, o vapor e se transforma em pequenas gotículas de água, e nesse processo há o calor latente. E justamente, né, por isso o calor latente é o que determina o clima de uma região. E também quando a gente aquece a água até 100 graus, né, 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Como a gente viu, para que uma substância troque de um estado para outro, vai depender da sua temperatura. Então, eu trouxe como exemplo a curva de aquecimento da água. Vamos supor que aqui na minha casa eu tenho um gelo a menos 20 graus Celsius, né? Eu vou aquecer ele, vou fornecer energia para que ele chegue a 0 graus Celsius. Aqui, né, ele vai estar a 0 graus Celsius. Para que ele troque, vou continuar aquecendo, e para que ele troque, né, para o estado líquido, essa parte aqui vai continuar constante, porque vai ser o momento em que a gente está passando do estado sólido para o líquido. Se eu continuar aquecendo, fornecendo mais energia para essa água, que antes era gelo, ela vai aquecer, né, até 100 graus Celsius, né, que é o ponto de fusão. 100 graus Celsius. Aqui ela vai estar totalmente líquida. Já se eu continuar aquecendo ela, né, fornecendo calor, ela vai passar do estado líquido para o vapor. Então, aqui se torna constante também, igual aqui, pelo fato, né, a temperatura não se altera pelo fato de ela estar trocando de estado para o outro. Se eu aquecer, continuar aquecendo ela vai se tornar vapor. Então, aqui, de 20 graus Celsius a 0 graus, ela estava totalmente, né, no estado sólido. Aqui é a mudança do estado sólido para o líquido. Já, né, de 0 a 100 graus, ela está totalmente líquida. Nessa parte aqui, que a temperatura se torna constante, né, não se altera, é a passagem do estado líquido para o vapor. E aqui, o vapor. Então, essa é a curva de aquecimento da água. A fórmula para calcular a quantidade de calor latente é que, né, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que a questão vai fornecer da substância. Essa quantidade de calor pode ser também em joules e quilogramas ou em calorias por gramas. Na questão que eu trouxe, já está a massa em gramas e também o dado, né, do calor latente de fusão em gramas. Então, eu vou utilizar calorias por gramas. É bem simples a questão, né? O recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido. Sem que haja mudanças na temperatura da água, repetidamente, todo o seu conteúdo é vaporizado.
Determina a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. A gente sabe que a fórmula, né, para calcular é Q é igual a M vezes o calor latente, né, o coeficiente. Ele já dá, né, e também dá a massa, então é só encaixar. Q vai ficar igual a massa, que é 500 gramas. Como já está, né, tudo em gramas por calorias, nem precisa transformar. 500 vezes 540. Isso vai dar 270 mil calorias por gramas. Pronto, essa é a solução dessa questão.